Então, gente, a gente reiniciou aqui, né? Tentou ver a configuração aqui do vídeo. Não sei se vocês estão conseguindo nos ver agora, né? Mas se vocês estiverem nos vendo, vocês podem estar aí compartilhando com a gente aí, né? Se vocês estão, se tá dando para observar o vídeo ou não. A gente espera que vocês estejam vendo a imagem, né? Porque não estava dando para ver, né? A gente teve que reiniciar já pela segunda vez, mas eu espero que dê certo agora, tá bom? Boa noite aí a todos, né? Desculpa aí pelo, né, o inconveniente que aconteceu, né, do vídeo, mas a gente vai retomar aqui a nossa live, né? A gente não vai desistir, só se não der mesmo para fazer, tá bom? Mas como a gente prometeu, né, de fazer um vaso lindo, simples de fazer, o passo a passo, nós estaremos fazendo assim. A Edinalva disse que está vendo agora sim, né? Obrigado aí pela resposta, viu? Tomara que dê para, né, continuar, tá bom? Então sejam todos bem-vindos, viu, gente? Então, como a gente já havia falado, né? A massa para fazer um vaso, que seja ele qualquer vaso, sempre é a medida 2 por 1. 2, olha só, uma bacinha como essa aí, ó. 2 de areia por 1 de cimento, tá bom? Então você pode estar usando para um vaso grande ou um pequeno. O que vai mudar será apenas a proporção, né? Você dá uma aumentadinha na proporção somente, é o que vai mudar. Nada mais além disso, viu, gente? Simplesmente a medida é a mesma, tá? Então, o que vai mudar no seu vaso será o gabarito, né? O modelo do seu gabarito é o que vai mudar. Muitas pessoas têm perguntado sobre a compra. Olha só, vou mostrar o gabarito que a gente vai usar hoje, ó, esse aqui, tá? Pregadinho numa tábua, né? A gente sempre usa um balde com água por baixo, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, para estar lavando ele, né? Mergulhando ele. A nossa massa tá aqui, ó. Tá vendo? Então, foi feito, né, um processo antes, né? A gente começou no outro vídeo. Foi feito o processo de peneirar a areia e peneirar também o, o cimento, tá bom? O balde a gente mostrou para vocês que ele é furado no fundo, né? E muitas pessoas têm perguntado aqui sobre a questão de moldes, né? Se onde comprar moldes. Então, o molde, gente, ele pode ser qualquer vasilha que você tiver em casa, tá? O que você puder comprar, compre, né? Se você não puder, você tem aquele balde lá sem uso, então você usa ele para fazer seu molde. O que vai determinar o modelo do seu vaso é justamente, né, o gabarito, não é o molde. Não. O molde ele vai servir apenas para você compactar aí a areia dentro dele, tá bom? Então, olha, eu vou tentar aumentar aqui o volume no máximo que eu puder para vocês entenderem, tá? Então, olha só, o processo que ele está fazendo agora é bater, ó. A gente fez esse arranjo ali de pegar uma madeirinha e fazer, né, compactar ele. Colocamos, né, um pedacinho de madeira para estar compactando ele. E você vai bater bem, ele bate bem, né? Você vai compactando ele. Quanto mais você fizer esse processo, mais o seu vaso vai sair de dentro desse molde perfeito, né? Digamos que o mais próximo, né, da perfeição aí. Muitas pessoas elas têm reclamado que o seu vaso racha, né? Que o molde, que quando você vai tirar, o molde não segura. A areia tem que estar úmida, não molhada,
apenas úmida, porque se ele estiver molhada também, não vai segurar o cimento, tá bom, gente? Por conta que vai descer mesmo, porque o cimento ele pesa, né? Então você tem que estar com ela só úmida e você precisa compactar bem dentro do molde. Compactar é esse processo que a gente faz de bater, tá bom? Então, ó, você pode usar o que você tiver aí mais fácil, uma colher de pedreiro, uma taubinha, né? Ó, ou uma polentazinha aí de concreto. Você pode estar usando aí para bater bem a areia dentro do vaso, tá? Dentro do seu molde aí. Então, o 2 por 1 vai depender do tamanho do vaso, né? A medida sempre é a mesma, vai mudar a quantidade aí. Se você quer um vaso pequeno, então veja só, ele vai batendo, ó, bate bem, para poder unir dentro do molde todinho ele. Quando você faz isso, quando você for tirar seu molde, ele não vai correr o risco de cair. Se acontecer de você fazer isso e mesmo assim ele cair, não se preocupe, comece novamente a fazer tudo de novo, porque quem é artesão sabe, né, acontece, desmorona, racha, no começo principalmente. Precisa se esperar, gente, 2, 3 dias aí na sombra para estar desenformando o seu vaso. No nosso canal lá no YouTube, Casa dos Vasos de Cimento, lá você tem o passo a passo de vários vasos lindos e fáceis de fazer. Você tem o passo a passo do torno, do gabarito. Você tem o passo a passo de vários tipos de vasos, vasos vietnamitas, suculentas, vasos para palmeira, jardineira. Todos estão passo a passo explicadinho lá para vocês. Né? Se vocês desejarem se inscrever, curtir, comentar, a gente vai ficar muito feliz de ter vocês junto lá, tá bom? Quando vocês compartilham esses vídeos aqui do Facebook, então o que que acontece? Ele entende que esse vídeo ele é importante para chegar em mais pessoas. Então, se vocês desejarem compartilhar com os amigos, com outros grupos aí, para mais pessoas verem o vídeo, né? Muitas pessoas estão aí desempregadas, precisando de uma renda, né? Então, o trabalho de artesão, de fazer vasos, tem dado certo para nós. Eu acredito que dará certo para vocês também. Muitos fazem por hobby mesmo, né? Como terapia, para interter o tempo, principalmente nessa época que a gente está vivendo, de pandemia. E outros fazem porque, né, fazem para vender mesmo, para pôr em lojas. Então, é sempre bem-vindo, né? Então, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Né? Se a gente não conseguir responder durante o vídeo aqui, a live, a gente pode estar respondendo logo após, tá bom? Vocês podem deixar aí nos comentários. Se vocês gostaram, curtem, comentem, compartilhem, tá? E se inscreva no nosso canal Casa dos Vasos de Cimento. Também temos o grupo, além do Vasos de Cimentos, temos o grupo Casa dos Vasos de Cimento aqui no Facebook, no Instagram, Mi Facundos, tudo junto lá. Vocês podem estar acompanhando a gente por lá também, tá bom? Então, veja só, ele continua ó, batendo bem, né, compactando. E você tem que fazer esse processo até você encher o seu molde, né? Seja ele pequeno ou não. Né? Se você for fazer um vaso grande ou se você for fazer um vaso pequeno, você vai compactando aos poucos, viu, gente? Vocês observaram que ele vem desde lá de baixo, compactando ele, batendo, né? Então, você vai fazer esse mesmo processo para o seu vaso não sair com defeitos na hora de você retirar o seu molde, tá? O balde, o molde, né? Conforme, depende aí de como você preferir chamar, ele vai servir mais como suporte mesmo ali para estar né, modelando, segurando ali o vaso. Porque o nosso modelo não vai ser esse, né? O modelo do vaso será outro, né? Será esse que está no gabarito aqui, ó, tá bom?
Então, esse molde aí do nosso balde preto vai ser apenas para servir aí como um suporte, né? Como um molde para areia aí ficar bem segura nele. E é o tamanho do vaso que a gente vai fazer, então a gente usou ele. Mas você pode estar usando qualquer um, de qualquer tamanho que você tiver em sua casa, tá? E você vai ver que com o tempo, né, você mesmo vai criando aí seus moldes, seus modelos de gabarito, usando a imaginação. Então, possa bater bastante, bata mesmo sem, né, ter pena, né? Ó, e depois você vai tirando o excesso, tá? Do molde, ó, de areia úmida que tá aqui. Essa areia que está caindo, a gente vai reaproveitar ela depois. Depois que você faz isso, ó, você dá umas batidinhas e vai tentando tirar devagar. Porque ele foi bem compactado, né? Foi bem batido. Então, quando você faz isso, o que acontece? Ele dá um pouquinho de trabalho para sair. Então, você vai arrumando, né? Onde você achou que segurou bastante, deu dificuldade para sair, você vai arrumando ele. Mas olha só como você vê, ele ficou no modelo do balde, né? Do nosso molde. Então, você vai aí, pega uma espátulazinha aí, ó, vai dando aquelas batidinhas, arrumando ele aí, onde ele, né, a areia saiu. Mas como foi bem compactado, ó, você vê que fica bem, né, bem firminho, né, fica firme, fica o modelo de um vaso já mesmo, né? Se você fosse fazer um vaso, né, usando aquele molde ali, seria um outro processo, a gente tem lá no nosso canal fazendo, mas como a gente vai fazer, o nosso molde aqui vai ser só areia, o modelo do vaso escolhido foi outro, né? Então vocês vão poder observar como vocês podem estar inovando aí de uma forma bem simples, tá bom? Fez esse processo, ó, a gente vai passar óleo em volta de todo o vaso. Esse óleo pode ser um óleo de cozinha, né? Mas como tá caro, você pode usar aí o óleo usado mesmo de cozinha, né? Aquele óleo que você vem guardando. Você pode estar usando um óleo queimado, viu? Qualquer tipo de óleo aí que você queira usar, você use, passe ao redor todinho do vaso. Você passa aí com uma buchinha, ó, dessa de lavar louça mesmo. E esse processo aí, gente, vai servir para quê? Para quando você for desenformar seu vaso, né, ele não grudar, né, não desmoronar, não vai ter dificuldade, porque essa parte aí todinha que foi passado o óleo, vai ser a parte que vai ficar o cimento, né? O cimento ele vai ficar em volta dele. Então ele não vai grudar por conta do óleo, tá? Se fosse usar, né, o molde aquele lá que eu falei para vocês, a gente ia precisar, né, além de fazer esse processo, depois jogar água quente. Mas como a gente usa mesmo apenas, né, vamos fazer o molde de areia, então você vai fazendo isso, ó, e ele está fazendo agora, jogando, né, o cimento que você fez, a sua massa 2x1, em volta de todo o vaso. Então, é como se você estivesse rebocando aí uma parede, né? Ele está usando aí a colher de pedreiro mesmo, né? Pequena. E você faz isso de forma maneira, viu? Se você desejar, né? Às vezes está no mau tempo, ou você está insegura, quiser fazer uma cauda de cimento para já ir jogando nele, em volta dele todo, para dar aquela segurada já no cimento, você pode estar fazendo isso, tá bom? Então, se você quiser fazer dessa forma que a gente fez aqui, já jogando logo o cimento, você faça. Se não, você pode estar fazendo essa calda só de cimento, sem areia, e tá jogando
no molde de areia, tá? Para você ter mais aquela confiança de que não vai deixar sua massa cair. Então, veja que ele jogou na primeira parte, né? E passou o gabarito com bordas, tá vendo? Como fica lindo. Aí ele parte para a parte do meio, né? Pegando já um pouquinho da parte de cima e vai aí arrumando, né? Fazendo já o processo aí de estar jogando em volta dele todo. E conforme ele vai jogando, ó, você vê onde está precisando de massa. E depois você vem com o gabarito. Olha, o gabarito está dentro do balde de água, tá? Então, se você está gostando, gente, curtem, comentem, compartilhem, tá? Então, ele novamente, ó, lava o gabarito e vem com ele passando em volta do vaso todinho. Ó. Com a mão ele segura o gabarito, com a outra, né, ele vai rodando a mesinha giratória, né? Então, no caso, a nossa mesinha aqui é pequena, né? Nós temos pouco espaço aqui. Então, por esse motivo, nós estamos usando, né, uma mesa pequena. Mas lá no nosso canal você vê vários tamanhos de mesa, viu? Várias formas que você pode estar aí fazendo ela, o passo a passo dos gabaritos, que não é difícil de fazer, é fácil de fazer. Então depende muito aí da sua determinação, né? De você querer mesmo levar avante, não desistir. Mesmo quando você fez o primeiro e você achou que não deu certo, não desista, é assim mesmo, tá bom? Como no primeiro vídeo, eu não sei se vocês acompanharam, né? A gente precisou concluir antes do tempo, por conta que a imagem estava ruim. Então, a gente deu uma explicação que muitas pessoas têm perguntado aqui no grupo, né? Se é vendável vasos de cimento. São muitos vendáveis, viu, gente? Você consegue aí, né, até sustentar a sua família, né, com a venda de vasos, e o gasto é bem pouco, compensa você fazer, e é um trabalho seu, né? Você faz na sua própria casa, o custo é você aprender, né? E para a gente aprender, basta a gente querer, né? Você quer uma coisa, você consegue. Você estuda o passo a passo, vai lá, revê o vídeo, volta, pausa, revê novamente, se você tem dificuldade. E você consegue, né, fazer. Se você tiver dificuldade de fazer os gabaritos, não é diferente, é do mesmo jeito, né? Vai revendo, você consegue. Para fazer o gabarito, a gente usa o alumínio, né? Porque o zinco, além dele enferrujar, ele é um pouco cortante. É um pouco cortante, né? Então a gente prefere usar mesmo o alumínio, tá? Vocês encontram aí em casas de ferreiro, né? Que faz portão. Vocês encontram alumínio lá. E eles vendem bem baratinho, né? Porque a gente precisa de bem pouco para estar fazendo. E é bem simples. Tá? Vocês encontram aí no nosso canal o passo a passo, viu? Então, olha, você vai colocando massa onde você vê que precisa. Lá no nosso canal tem como você fazer os pés, né, de cartela de ovos, de garrafa PET, de copos descartáveis, né, de jardineira, de vasos vietnamita, o processo da pintura, né? A gente vai fazer aqui um processo de pintura para vocês nesse vaso, que ele tem sido inovado, né? É um processo que você pode estar fazendo, né, de um vaso ofuscado aí, mas que depois você pode passar o verniz nele e você não vai ter nenhum problema
com esse procedimento, né? A gente tem feito, né? E tem dado certo, muito certo mesmo. E o gasto tem sido bem pouco, mas nós temos explicado bem aí para vocês como vocês devem estar fazendo a pintura, tá bom? Só que a gente vai mostrar esse processo para vocês porque, por conta que é bem simples a questão da pintura. Né? Que muitas pessoas dizem que não está segurando, né, a tintura, que está ficando verdosa. Né? Então, esse processo ele ajuda a ficar mais segura a sua tinta no vaso. E depois vocês podem estar passando verniz ou a tinta óleo por cima, né, da mesma cor, que ficará maravilhoso o seu vaso e não terá nenhum problema. Tá bom, gente? Esse gabarito, Edinaldo, a gente faz de uma forma bem simples, viu? Ele é feito de alumínio. Se você for lá no nosso canal, né, Casa dos Vasos de Cimento, lá tem um vídeo, tem 2 vídeos ou mais, explicando o passo a passo de como você pode estar fazendo o gabarito. Tem até as medidas, viu? Então, muito simples de você fazer, né? A gente pensa até que é mais difícil, mas não é. E o modelo é você que escolhe, né? Depois de você fazer o primeiro, você escolhe qualquer, né, modelo aí para fazer. Veja que o nosso molde, o modelo era outro. O que compôs esse modelo aqui foi justamente o gabarito, né? O modelo dele. Então lá você encontra o passo a passo, tá bom? Se você quiser dar uma olhadinha lá, a Zenilda aí nos acompanhando. Então sejam bem-vindos aí a todos. Uma boa noite aí a todos que estão visualizando nosso trabalho, estão sempre acompanhando, né? Então, para nós é sempre um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do nosso trabalho, né, o passo a passo. Umas pessoas têm questionado a questão da demora, né? Teve alguns imprevistos, né, no começo do vídeo. Porém, gente, a questão da demora é porque a gente está numa live, né? É como se fosse uma aula. Então, quando você vai fazer, não se demora tanto tempo, assim, que você vai estar fazendo, você não vai estar explicando, né? Então, é sempre bom você estar aí entendendo esse ponto, né? Que a demora das lives é diferente dos vídeos que estão lá no YouTube, né? Que são editados. Nós editamos os vídeos no YouTube, né? De uma forma bem mais simples. Você encontra ele lá em menos tempo. Porém, aqui você está vendo passo a passo, mesmo ao vivo, do que acontece e do que não acontece no vaso. A gente já fez aqui o passo a passo do vaso desmoronando, já fizemos o que acontece na real aqui, né, com o vaso de cimento. Então, a gente mostra para vocês, porque realmente acontece. Não é só a parte bonita, não, aquela lá que a gente vê pintada, né? Então, a gente mostra, porque muitas pessoas têm começado e têm desistido por conta disso, porque às vezes foi fazer o vaso rachou, o vaso desmoronou. Então, a gente mostra que acontece realmente isso, tá bom? Então, não precisa vocês se preocuparem, acha que não vai conseguir. Né? Um pouquinho de esforço, paciência também, né? Exige paciência. A gente consegue fazer sim, tá? O vaso sai, né? A questão é a perseverança, tá bom? Então, a gente jogou mais massa, né? E lava o gabarito, olha, lá na água. Traz ele molhado, olha, em volta de toda a massa. E você vai passando, né? Então, você vai passando ele em volta dele todo. A gente escolheu esse modelo, gente, que muitas pessoas pediram para a gente fazer, né? Então, a gente veio e trouxe esse modelo para fazer, né? Então,
quando a gente geralmente escolhe um modelo, né? Mas quando às vezes você vê um vaso bonito e você gostaria de aprender o passo a passo dele, fica, e pede para a gente vem e tenta fazer junto com vocês o passo a passo, de primeira mão, faz com vocês, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma sugestão de vasos aí, se quiserem ver passo a passo, né, a gente pode estar tentando aí aprender também e fazer aqui com vocês, tá? Então, ó, ele vai jogando, ó, o restante onde ele vê que está precisando, jogando o restante da massa, ó, que ela vai descendo, viu? Não se preocupe que o gabarito ele vai fazer o trabalho dele, tá? Então, ó, jogou a massa, molhou o gabarito, ó. Então você vai passando e ele vai fazendo o trabalho dele, ó, vai deixando o vaso modelado, né? Da forma como você fez o seu gabarito, né? Da forma como você escolheu fazer o seu vaso. E você observa que fica lindo, né? Fica bem bonito. É um vaso, né? Com várias bordas e uma borda, né? Lisa no meio, né? Chegando já no fundo dele. Então fica bem bonito. Então não é difícil, né? Você fazer, que vai fazer você ter a mesma facilidade de fazer é justamente seguir o passo a passo. Nesse momento, ó, ele está jogando cimento, né? Cimento mesmo sem areia, só o cimento mesmo, usando a espátula ali, ó. Por conta que nós estamos à noite, né? A massa às vezes demora um pouquinho para puxar. E esse processo também ajuda o vaso a ficar mais, né, resistente. Então você pode estar fazendo isso aí também, tá bom? Então pode estar usando, peneirando aí, né? O cimento cru mesmo, em volta dele todo. E vai reaproveitando o que tem de massa ao redor, enquanto ele dá aquela puxada no cimento, né? Então, se o cimento, se você vê que ele realmente ainda está mole, né? Então você pode jogar mais, né, cimento cru mesmo, né? Ele durinho mesmo, no seu vaso. E isso que você for fazer, gente, dá super certo. A gente tem feito e tem tido sucesso nisso, viu? Não é que a gente esteja se gabando, não, mas tem dado certo de verdade. A gente não tem recebido reclamações de clientes, né? Então, você pode estar aí tentando fazer da mesma forma. Assim como você pode estar jogando o cimento, você pode também estar fazendo, né, uma caudazinha só do cimento e jogar em cima também, tá bom? Então, eles fazem o mesmo processo. A diferença é que o cimento molhado, ele vai deixar seu vaso liso, né, e brilhoso. Mas esse processo também deixa o vaso brilhoso, deixa o vaso bonito. Você é quem escolhe, né? Você tem várias sugestões, você escolhe a que mais você se adequar a ela. De nada aí, Edinalva, acompanhando a gente, né? Então, a todos que estão acompanhando aí o nosso trabalho, né, agradecemos vocês por estar visualizando, né? Aqueles que acompanharam desde o início, né? Que viram que a gente teve problemas aí com a imagem, né? Tiveram a paciência de esperar a gente arrumar. A gente agradece também, viu? E sempre é um prazer para a gente estar aqui no grupo Vaso de Cimentos, como
né, outros participantes de outros grupos que têm acompanhado também o nosso trabalho aí de artesanato, né, nosso trabalho com vasos. Então, sejam todos bem-vindos. E o nosso muito obrigado, né? Porque a gente está aqui tanto compartilhando como aprendendo, muitos trabalhos lindos, né? Nos grupos tem vários profissionais aí, cada um com a sua performance, né? Cada um com o seu jeito especial aí de fazer seus vasos, mesmo que seja o primeiro. Então, quando a gente vê alguém falando meu primeiro vaso, a gente lembra do nosso primeiro vaso também, né? Então, sempre cada um tem um jeito, né? Então, você pode aprender, ninguém compete com ninguém, né? Que é um trabalho que é ensinado, é repassado. E quem vai formar sua clientela, ou quem vai dar visualizações para vocês no YouTube, são aquelas pessoas que gostaram do seu trabalho, que querem aprender mais. Não tem essa questão de você vai estar tirando de um, dando para outro, ou né, você vai deixar de ensinar, de ajudar as pessoas por conta, né, que você vai estar repassando aí a sua receita. Nada a ver, né? Então, estamos aqui para aprender e compartilhar aquilo que a gente está aprendendo também, tá bom? Continue postando aí o trabalho de vocês no grupo Vasos de Cimento, no grupo Casa dos Vasos de Cimento, né? A gente está, sempre que a gente pode, a gente está aprovando aí o trabalho de vocês. Então, é sempre um prazer para a gente. Então, ó, ele está tirando o excesso, né? Então, o que ele vai fazer? Novamente, ele vai pegar o cimento, ó, cimento mesmo cru, e vai jogar. Ele vai fazer uma calda, né? Só do cimento, para estar jogando, para dar aquele brilho no nosso vaso e dar o acabamento, né, que ele precisa para ficar bem bonito. Você vê aí, olha, como fica lindo, gente. Mesmo antes de estar pronto, você já percebe que ele criou formas, né? E que ficou um vaso bem bonito, um modelo bem bonito. Você pode estar escolhendo outros modelos para você fazer. O que vai mudar, como eu já mencionei, é o gabarito. Se for um vaso liso, vietnamita, o gabarito é liso, né? Não tem bordas, não tem dobrinhas. Então, vocês vão encontrar essas informações, essas dicas lá no nosso canal, tá? A gente tem mostrado para vocês lá o passo a passo de como a gente faz a pintura, de como tudo a gente tem feito, tá? Boa noite a Fátima Quirino aí, sempre acompanhando a gente. Então, ele vai retirar aqui, ó, o excesso de massa para estar fazendo já os pezinhos dele, ó. Viu? Você pode estar usando uma espátulazinha estreita, tá? Para poder estar fazendo isso, ó. É como se estivesse recortando aí um bolo. Olha só. Ele não usou um suporte, né? Um pé diferente. A gente está usando, a gente tem até pronto, mas a gente está usando mesmo a própria massa mesmo do próprio vaso para vocês, para facilitar para aqueles que estão aprendendo agora, que estão começando, né? Que tem dificuldade aí de, de aprender, de fazer, né? Tá começando. Então, essa forma é a forma mais simples que a gente tem encontrado em fazer. Então, eu acredito que vocês também vão continuar aprendendo, né, a fazer de outros modelos que vocês desejarem. Então, veja só. Né, ele está fazendo um recorte. Aí você vai reiterando aí, ó, onde você vê que está precisando de massa.
para deixar ele numa altura boa. A maioria dos clientes, né, preferem vaso com pés, né, por conta de que às vezes quer estar lavando, né, embaixo, né, jogando água. E para não pegar, né, no vaso, somente se for uma rosa do deserto ou um outro tipo de plantas que exige, né, mais drenagem. Então, os pés é sempre bom nesse momento, né, para não aí não molhar, não subir, né, umidade, além daquela que você já usa mesmo normal. Então, ó, você vai recortando com a espátula e vai modelando ele mesmo, viu? Você pode estar usando uma espátulazinha pequena mesmo. Quem vai determinar isso aí é vocês. Né? Curte aí, parabéns, obrigada, viu? Seus trabalhos também são lindos. A gente agradece vocês aí por estarem aqui junto com a gente, por estarem compartilhando, gostando do nosso trabalho, compartilhando também o trabalho de vocês. Então, sempre a gente tem estado aqui aos domingos, é só quando há problemas de internet ou de saúde, né, que a gente não tem feito, né, as nossas lives aqui. Mas sempre que a gente pode, nós estamos aqui dando passo a passo para vocês. Né, e direcionando vocês, né, ao grupo Casa dos Vasos de Cimento, lá no YouTube, né, Casa dos Vasos de Cimento, tem o passo a passo de mais de 200 vasos, o passo a passo do gabarito, do torno, de suculentas, de vasos marroquinos, de vasos de vários modelos. Você imaginar, você encontra o passo a passo lá. Então, a gente convida vocês aqui do grupo, né, a visualizarem, a, junto com a gente também, compartilharem e estarem aprendendo outros modelos, né, que tem lá, tá bom? Olha só, gente. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma bisnaga xadrez, ó, número 2 aí. Então, a gente vai usar os 2 vidrinhos para estar jogando na nossa calda de cimento e vermos o efeito que ela vai fazer sobre o nosso vaso, tá bom? A gente já fez isso em um outro vaso e deu super certo, né? Foi justamente uma amiga aqui do grupo que deu essa sugestão pra gente. Obrigado aí. Então, ela deu a sugestão, ainda não tinha feito, mas queria ver sendo feito. E a gente fez, né, e viu que deu certo. E vamos fazer para vocês verem, né, o quanto é simples, prático e já dá aquela alegria em você ver seu vaso, né, meio já que terminado antes dele secar. Porque muitas pessoas ficam com aquela ansiedade de estar vendo, né, de estar desenformando, às vezes antes do tempo, o vaso. Sempre esperar. Edinalva, obrigado aí. Deus abençoe você também. A gente espera você lá no nosso canal, viu? E lá a gente passa o passo a passo do gabarito para você e para todos os participantes que estão aqui, tá bom? Muito obrigado por estar acompanhando a gente. Olha só, ele está mexendo aqui, ó, chacoalhando bem a bisnaga. E ele fez uma calda de cimento, só cimento, né, ó, tipo uma papinha, e vai colocar ela dentro. Ela é preta, né? O cimento já é, né, meio escuro. Então, vamos ver como é que vai ficar. E depois desse procedimento, né, ele vai ficar apurando lá por 2, 3 dias. Depois a gente vai fazer o acabamento, né? Você pode estar usando aí o verniz, ou até mesmo a tinta esmalte sintética da mesma
mas o seu vaso já vai secar na pintura, né, de uma forma bem bonita. Então, você pode estar tentando fazer aí na sua casa da mesma forma. Se vocês gostarem, né, então compartilhem, curtem, comentem, tirem suas dúvidas, né, aqueles que já, né, têm bastante tempo aí no trabalho, né, pode estar inovando aí para a gente também, tá pegando, né, aprendendo também. E também pode estar junto com a gente aí compartilhando. Então, ó, ele mexe bem, né? Assim como se a gente mexe a massa do cimento, né? Com a areia, porque ela fica meio grossa, ó, ela fica como se fosse cimento e areia. Mas ali só tem o cimento, a calda do cimento com água, né? Claro, um pouquinho de água para ela ficar meio mole, ficar uma caldazinha mesmo. E jogou a bisnaga dentro. Então, ele vai fazer o mesmo processo que ele fez com o cimento. Ele vai jogar no vaso, né? E vai passar o gabarito da mesma forma que ele fez no começo. Então, precisa misturar bem, né? Para poder pegar, viu, gente? Porque se você não misturar bem a tinta com a calda de cimento, ele não vai pegar, vai ficar uma cor misturada. Então, você tem que mexer bem, ter paciência, né? Porque você vai ter que mexer, ficar mexendo aí ele bastante para ele pegar a cor. Porque você misturou no cimento. Então, quando você vê que ele já está, né, feita a calda e todo misturadinho, aí você faz o processo, né, que vai ser usado aqui. Sempre lembrando que o seu gabarito ele precisa estar, né, gente, dentro da água, né, enquanto você espera, né, os procedimentos. Então, olha só, ele vai jogando, ó. Veja como é bem líquida. É bem líquida a mistura. Vai jogando em volta dele todo. Na parte que vai faltando, né, alguma massa, alguma coisa, o gabarito vai fazendo o trabalho dele, vai fazer novamente, vai passar em volta dele todo. E olha só, ele não vai usar o pincel, tá? Como a gente tem feito aqui, é uma forma inovada. Não precisa de pincel, precisa apenas do gabarito e da cauda para você estar fazendo isso. Aí depois você pode estar passando verniz, né? E unindo aí, dando brilho e cor ao seu vaso. Você já vai deixar ele apurando, né? Lá para ser desenformado, já numa cor que você escolheu. Depois você vai apenas fazer os retoques finais de cor e brilho do seu vaso, tá bom? Mas olha só como ela vai ficando. Sem pincel, né? Apenas com o gabarito, ó. Essa semana tinha pergunta, né? Qual o pincel que você usa? Depende do vaso que você for fazer. A gente usa pincel sim, temos para cada cor de tinta a gente tem os pincel. Porém, a gente, né, inovou aí fazendo assim esse modelo de vaso e tem dado bastante certo e tem ficado bem bonito. Ele já seca dessa forma aí. Então, é uma forma simples, prática, né? E fica um vaso bem bonito para você, né, tá fazendo aí tanto para você como para seus clientes.
E os retoques finais é você mesmo que vai escolher como é que você vai fazer, né? Se você vai deixar ele ofuscado mesmo, ou se você vai querer ele com brilho, né? Você pode estar usando aí um verniz ou uma tinta, a massa a sintética mesmo, acrílica, né? Que ela dá o mesmo brilho do verniz, esmalte sintético, mas aí vai ficar a critério de vocês. O que eu acho interessante nesse passo a passo que a gente faz, né, usando essa bisnaga que é baratinha, é que o seu vaso já vai secar pintado, né? Você não precisou usar vaso, você nem se sujar, não se suja, né? Olha que ele não está usando nem, né, luvas nas mãos. Né? E você pode estar aí fazendo, testando, né? Ver se você consegue, ver se você vai gostar também. E depois, com o pincel, você usa aí, né, a tinta melhor que você achar para dar brilho ao seu vaso. Isso, se você quiser, né, um vaso brilhoso, ou se você quer ele mesmo, né, numa cor mais ofuscada, né, mais grossa, né? Então vai depender de cada um aí. Mas olha só como é que fica, olha. A gente escolheu a cor preta, né? É uma cor bem linda. E fica bem pintado, olha. Você não vê defeitos no vaso. E esse processo ajuda você, né, a já deixar seu vaso, até porque ele também ajuda a secar mais rápido o vaso. E você vai jogando onde você acha que precisa de mais cor. Você vai terminando de jogar o restantezinho que você fez, né? E usando aí no seu vaso. Então, olha só. Ele está terminando aqui o procedimento, né? Sempre devolve o gabarito na água, né? Para quando você tirar ele de lá. Veja que é bem líquida, gente, olha. É como se fosse uma caldazinha mesmo. Né? Ela só tem um pouquinho de peso. Mas é como se fosse só a tinta. Só que ela está misturada com cimento, né? Como a gente mostrou, foi feita com cimento, né, e deixada ela bem úmida mesmo, bem molhada mesmo. Fez esse processo, retorna de novo com o seu gabarito e passa novamente, ó, em volta dele toda. E você vê aí que ele vai dando o acabamento necessário no seu vaso. Então, veja como foi que ficou, né? Então, fica uma cor bonita. Né? Aqui na região o pessoal usa muito essa cor. O preço, o valor, o tamanho, né? Vai depender muito justamente da região de vocês, né? De onde vocês moram, né? Tipo de trabalho que é feito na cidade, né? O custo de vida, tudo isso aí vai depender para poder você estar aí cobrando o valor do seu vaso, né? De região para região muda, né? A gente sabe que vai mudando os valores. Ele agora vai só terminar de retocar os pés e fazer o furinho. E o nosso vaso vai estar pronto, né? Então, não tem muito o que fazer, né? Vocês viram aqui que foi realmente bem simples o molde, né? Foi só mesmo areia com o balde furado no fundo mesmo. E foi compactado bem a medida, né? A gente vai deixar tudo certinho na descrição. Foi a medida 2 por 1, né? 2 de cimento, 2 de areia por 1 de cimento. Então, você depois recorta, né, os próprios pés, né, nele mesmo.
e vai fazendo o acabamento no passo que você vai cortando. E desejando fazer esse processo, usar a bisnaguinha aí no cimento, para estar deixando o seu vaso secar já na tintura aí. 2 vidrinhos é o suficiente para um vaso desse tamanho, né? Esse vaso tem mais de 40 centímetros. Então, você gasta bem pouco e fica lindo, né? Uma lata de verniz você faz bastante trabalho. Então, você pode estar fazendo mesmo, viu? Então, ó, vai só recortando e requadrando. E nisso você termina seu vaso de uma forma simples, né? Às vezes você pode achar é simples para quem já sabe, né? Realmente, né? Todo mundo começa do zero, sempre teve o primeiro a fazer. Então, a gente vai pegando a prática aos poucos. Ninguém nasce, né, já sabendo. E quando ele requadrou os pés, agora ele vai fazer o furinho, ó. Se você quiser estar colocando uma cerâmicazinha depois, tá? Pra tá aí é, compactando aí seu vaso e ele ficar na altura certinha, né? Você pode estar fazendo isso, viu? Obrigado, Janete. Então você pode usar uma cerâmica, você pode usar um vidro, né? Uma tampinha aí de fogão que você não esteja usando. Ó, para estar dando um pezinho e vendo aí onde você precisa dar umas batidinhas. Porque no vidro você já vê, ó, onde está mais alto, onde está mais baixo e aonde está certinho. Ou se está perfeito a altura do seu vaso, tá? Então você pode estar fazendo isso, viu? Então a gente viu aí como foi fácil, né, gente? Então tá precisando de algum requadramento nos pés, você vai e faz esse procedimento com a espátulazinha, né? Mas você já fez, né? Então, se você acha que precisa, você faz, né? Porque você acabou de tirar a cerâmica, o vidro. Então, você pode achar que precisa de um pouquinho. Então, você faz esse processo, tá bom? Então, agora ele vai fazer o furo, ó, do vaso, o furo. E esse furinho, gente, vai depender do tamanho, né? Da planta que você vai usar no vaso. Ó, a gente usa um cano mesmo, só um pedacinho dele, ó. Você vai rodando ele, ó. Roda até chegar no molde de areia. Quando chega no molde de areia, ó, você tira, né? E joga para ali para você reaproveitar. Aí você pode estar fazendo conforme a planta que você for usar. Se você quiser 2 furinhos, você faz. Se você quiser só um, você faz. Entendeu? Então vai depender de você. Tá bom, gente? Então tá aí, ó, o nosso vaso, né? Feito, né? Modelado, pintado, olha. Da forma como a gente descreveu aí para vocês. Eu achei que ficou bonito. Não sei se vocês gostaram. Mas se você gostou, curte aí, se inscreve no nosso canal, Casa dos Vasos de Cimento. Compartilhe aí, para que cheguem outras pessoas, que eles também possam aprender. E ele já vai secar assim, ó, pintadinho, lindo, viu? Depois que secar, a gente só vai passar o verniz e fazer o
processo de desenformar, de fazer os acabamentos por dentro do vaso, tá bom? Então, nosso muito obrigado. A gente deseja uma boa noite, né? Um bom restante de final de semana aí a todos. Obrigada àqueles que acompanharam a gente aqui até agora. E a gente espera vocês lá no nosso canal, tá bom? Um abraço aí a todos. E tá aí, olha. O vaso tá pronto. Espero que todos tenham gostado. Uma boa noite a todos vocês.